amigos do estudo do ESD e da mediunidade da cruzada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós trataremos do módulo 2, do tomo único complementar do ESD, dando continuidade, né? Nós tratamos na aula passada do roteiro 2, que trata sobre o perispírito. Hoje será muito importante ter compreendido bem aquelas questões do perispírito, principalmente as suas funções e propriedades, para que se possa fazer compreender melhor esse assunto de hoje, que é das criações fluídicas. Então, vamos trazer de uma forma sintetizada, para que nós possamos também tratar esse mesmo assunto que está em outra obra, tá certo? Que também será importante nós entendermos bem. Então, seguindo pelos subsídios oferecidos, né, pelo tomo, com relação ao pensamento e as criações fluídicas. Bem, se nós vimos que existe uma das propriedades do perispírito é que ele é facilmente moldável a partir da sua propriedade de plasticidade, né? É o que faz com que ele seja bem flexível e possa ser moldado. E ele é moldado a partir do quê? Né? O que é que faz esse perispírito se modelar, se moldar? Ou também se produzir criações fluídicas, que tanto o perispírito quanto essas criações fluídicas, elas são compostas da mesma matéria, que seria o fluido cósmico universal, sendo que eles se encontram em diferentes arranjos e condensações. Isso é o que diferencia algo ficar mais materializado ou menos materializado. Então, o que é o agente modelador? Qual é esse agente? Nada mais é do que o pensamento e a vontade. Então, ele vai tratar nesse primeiro item, falando logo sobre o pensamento e as criações fluídicas. Ele fala que a força criadora de nossa própria alma e, por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Então, as criações fluídicas, elas nascem desse pensamento. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, a frequência que nós nos encontraremos e a sintonia que nós criaremos com outras mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas, vai depender desse pensamento. Se o nosso pensamento é elevado ou não. E aí é que nós vamos criar a sintonia e também as criações necessárias de acordo, né, com o nosso pensamento. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Isso nós podemos ver, por exemplo, nas obras de André Luiz. Vocês podem verificar que em todas elas, André Luiz se encontra com o seu instrutor, né? Observando o que aqueles outros irmãos, sejam do mundo espiritual como do mundo corporal, estão pensando. Então, a partir desse pensamento, são geradas as ideias, elas tomam forma, elas tomam corpo, de tal forma que eles conseguem visualizar o que nós estamos pensando. Avalie se nós já tivéssemos a capacidade, né, de enxergar o que os outros estão pensando, fizéssemos esse raio-x. Imagine só cada barbaridade que nós veríamos, né? O pensamento é elaborado e produzido pela mente espiritual. A mente é o espelho da vida em toda parte, que quando nós estamos encarnados, o produto da nossa mente ele vai passar pelo filtro do nosso cérebro. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, cada um vai pensar de acordo com o seu grau evolutivo realmente, né? De acordo com o que tem a capacidade de criar. Mantemos, assim,
permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ou seja, nós também temos a capacidade não só de emitir, como de assimilar, de absorver os pensamentos dos outros. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Quantas vezes nós já nos vimos na situação de que uma pessoa que nós temos afinidade, a gente pensa nela e diz, depois eu vou falar com fulano, vou perguntar isso, falar aquilo, e de repente a pessoa vem e fala conosco, antes mesmo de nós termos falado com ela. E a gente diz, nossa, eu estava pensando em você agora, estava pensando exatamente em falar com você agora. Por quê? Porque como nós temos já uma afinidade, o nosso pensamento, ele já assim, ele recebe uma assimilação por aquela outra mente que tem afinidade conosco. Da mesma forma acontece com relação aos desencarnados. Então, vão se afinizar conosco aqueles que pensam como nós. Como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, ou seja, matéria mental. Gente, isso é importantíssimo, porque se ele é matéria, ele ainda sofre as leis da matéria, né? Então, como ele diz, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo, como a tabela periódica, né? Ele é matéria, mas não quer dizer que ele tem a mesma composição que nós conhecemos da tabela periódica. Mas ele sofre, sim, das leis da física. Ele é força elétrica, ele é força eletromagnética, e tanto é assim que quando nós vamos aplicar um passe, né, que nós impomos o nosso pensamento e vontade para a emissão daquele fluido que será curador, que será reparador, que será um auxílio, né, para aquela pessoa que está necessitando, nós estamos transmitindo energia também magnética. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha só, para aqueles que dizem, né, que tudo é só conforme Deus quer. Tô conforme Deus quer. Não, nós é que criamos a nossa própria vida. Se a gente diz, mas eu não pensei nisso agora, não pensou nisso agora, mas pensou em algum momento, né? E nós temos que ver que nós somos o produto de inúmeras reencarnações. Então, mesmo que nós não tenhamos programado ou pensado em algo agora, nós já o pensamos anteriormente. Pode ter sido numa reencarnação anterior, né? Então, a gente tem que ver que tudo que nós temos hoje, que nós colhemos hoje, ele é fruto de uma programação e de um pensamento anterior, feito previamente. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita, com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Somente assim é que nós chegaremos, né, ao estado de superioridade, quando nós estivermos realmente, totalmente afinados com a sabedoria infinita e com o infinito amor. Um pensamento superior, fortemente pensado, permite-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira porque eles lhes chega. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando alguém tem uma grande influência moral sobre os outros durante uma palestra, né?
que a gente se sente tocado, que a gente se sente identificado nos nossos sentimentos, que a gente sente que aquela reflexão, aquele pensamento superior está realmente nos tocando e vai nos fazer mudar, vai nos auxiliar nessa mudança. Isso não só é a palavra guiada, mas também a grande força magnética que aquele ser está refletindo para todos nós, emitindo para todos nós. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo ao outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas, umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Então, nós temos dois instrumentos. Nós temos o pensamento e a vontade. Nós já trabalhamos sobre isso num estudo da mediunidade há alguns anos atrás. Existe o pensamento, que é um instrumento. E o que é que controla o pensamento? A vontade. Então, quando nós dizemos, mas eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Há controle sim, a vontade. Então, a vontade é que vai ser exatamente aquele que vai guiar o nosso pensamento para ele ir pelo caminho reto, pelo caminho justo, de acordo com quem? Com a nossa consciência, né? Então, quando nós nos sentimos afinados com o pensamento pessimista, um pensamento de julgamento, de intolerância, né, perante os outros, como é que a gente controla ele? Através da vontade. Não, eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso, vou pensar em outra coisa. E vai se distrair, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai fazer um artesanato, pintar, desenhar, brincar com os filhos, enfim, qualquer coisa. Mas existe sim o pensamento como grande controlador do pensamento. E o pensamento é quem vai definir qual é a carga energética e o molde que o nosso perispírito vai assumir. Da mesma forma, vai ser o responsável pelas criações fluídicas que nós realizaremos. As ideoplastias, certo? Isso cabe tanto para o nosso mundo corporal, para o nosso mundo físico, como para o nosso mundo extrafísico. Porque quando nós formos apenas espíritos desencarnados, será da mesma forma. Nós temos como controlar o nosso pensamento. Características das criações fluídicas. Ideias elaboradas com atenção geram formas. Então, elas tomam corpo, certo? Tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispírito como um espelho, ou então como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Então, a gente até viu um caso interessante que foi no filme Nosso Lar. Vocês podem ver que no filme Nosso Lar, as estruturas edificadas que mostraram lá pareciam muito com alguns edifícios construídos por Oscar Niemeyer,
né? As formas pareciam muito. A gente diz, olha, parece as construções de Oscar Niemeyer. Mas a gente deve pensar o seguinte, será que foi o mundo espiritual que copiou Oscar Niemeyer ou será que foi Oscar Niemeyer que copiou o mundo espiritual, né? Então nós lembremos, se a nossa vida real, legítima, é a vida do mundo espiritual, isso quer dizer que talvez ele tenha trazido consigo algumas lembranças do seu mundo espiritual, de quando ele estava lá, né? Ou então até mesmo as inspirações, enquanto encarnado, recebendo as mensagens, né? Mesmo que ele fosse inclusive ateu, né? Não acreditasse em nada disso. Mas isso não significa que ele não recebe a influência, não significa que ele não recebe a inspiração, não significa que ele não tenha a lembrança, né? Então, ele é que pode ter sim trazido essa cópia do mundo espiritual. E assim é para tudo, né? Nós trazemos também as nossas criações mentais e fluídicas, muitas vezes, já que vem desde o nosso mundo espiritual, da nossa vida no mundo espiritual. Então, a força mental, ela é responsável pelas criações fluídicas humanas e não é patrimônio de privilegiados. Todos as temos. Nem seja o superior, seja o imperfeito, todos a têm da mesma forma, né? Todos são capazes de criar. Agora, as criações aqui vão se diversificar, né? De acordo com a mente de cada um. Cada ser vivo é um transformador dessa força. É uma força elétrica, uma força eletromagnética, enfim, que tem realmente um grande potencial. Segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. Quem é o invólucro fluídico? O perispírito. É assim que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Por quê? É uma visão que não é do nosso olho físico, é uma visão espiritual que nós acabamos tendo um do outro, né? E é assim que às vezes nós vemos uma pessoa pela primeira vez e de cara a gente se identifica com ela ou não, tem afinidade ou não. Por quê? Essa diferença entre um e outro é que vai fazer com que nós tenhamos afinidade ou o choque, né? Então, não quer dizer que o outro é ruim ou é pior do que a gente, não. Quer dizer apenas que são diferentes. E aí é que cria o choque, né? Fluídico, o choque de afinidades. Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos. Os espíritos, eles têm muito essa capacidade de ver isso na gente, né? A cólera, a alegria, a tristeza. A alma, porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. E é isso que André Luiz, junto com seu instrutor, nas obras, eles identificam, né, nos outros irmãos, sejam desencarnados ou nos encarnados também. Eles fazem essa leitura perispiritual e podem identificar se a pessoa está triste, está com tédio, está com ódio, com o que estiver. Inclusive quando está doente, né? É possível perceber. Mas quando nós estamos aqui no corpo carnal, entre um e outro encarnado, a gente é difícil às vezes perceber, porque há pessoas que mascaram muito bem seus sentimentos. Então ela pode estar com ódio, como pode estar também muito triste, e ela dá uma boa disfarçada, porque nós utilizamos as nossas máscaras, né? Mas do ponto de vista espiritual, os espíritos enxergam muito bem isso na gente. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade. Formam aglomerações, conjuntos e diferentes edificações nas localidades onde vivem. Então, aquilo que nós vimos no nosso lar, aquelas edificações, são produtos das ideias compartilhadas entre os espíritos que fizeram aquelas obras de engenharia lá. Da mesma forma,
nas zonas inferiores, né, nas zonas infelizes, umbralinas, em que eles se encontram vendo plantas com os galhos secos, eles veem lama, eles veem pessoas mergulhadas nessa lama, suplicando, né? Vem cabeças saindo. Tem uns assuntos interessantes sobre isso, gente, no livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, certo? Em que esses espíritos que se encontram em zonas pestilentas, né, onde os seus pensamentos desordenados e desequilibrados, perturbadores, são pensamentos de pessoas criminosas ou suicidas, né, eles acabam vendo aquilo que é reflexo da sua mente. Como eles estão muito perturbados mentalmente, eles acabam vendo aquilo que é o seu reflexo. Né? Então, eles veem sofrimento, veem dor, veem súplicas, né? Pedidos de socorro que não são atendidos, veem pessoas estropiadas, enfermas, enfim, todo tipo de sofrimento, que é de acordo com o seu próprio padrão vibratório. Da mesma forma, aqueles espíritos que se encontram em pensamento superior, eles se encontram em zonas felizes. E o seu mundo vai refletir aquilo que eles pensam. Então, tem belíssimos jardins, bibliotecas enormes. São visões maravilhosas, né? Para quem é médium, que pode se desdobrar e ir até essas zonas, ver um pouco como são fantásticas. Tem uma vibração maravilhosa. Há bibliotecas gigantescas, aquelas que as paredes a gente nem vê onde é o teto, com livros de cima a baixo. Os edifícios têm as formas muito harmônicas, que entram muita luz, né? Muita luz solar. Os jardins são muito floridos, com muita grama verde. Há enormes praças, né? Em que as pessoas passeiam tranquilamente. Claro, todos trabalham, né? Ninguém vai viver de contemplação, mas eles aproveitam também seus momentos de descanso, de lazer. As formas pensamento são facilmente percebidas pelos desencarnados. Olha aí o que eu tinha falado anteriormente. Mesmo em se tratando de espírito moralmente inferior, que as utiliza nos processos obsessivos. Então, é nesse momento. A obsessão, ela não ocorre totalmente sem culpa do encarnado, porque a gente sempre se coloca como vítima. Algum gatilho houve para que esse irmão desencarnado se afinizasse com a gente. Então, qual foi esse gatilho? Certamente algum defeito, algum vício, algum pensamento que fez com que ele tivesse afinidade. E aí é que tudo começa. As ações desses espíritos nos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Gente, essa parte aqui que está em itálico é exatamente a ideia que um obsessor estava tendo com relação ao encarnado, né, que está no livro Ação e Reação, porque vinham perguntar para ele como é que eles faziam para começar um processo obsessivo, como é que eles se chegavam realmente até o encarnado. E aí o próprio obsessor explica isso, ou seja, eles compreendem a técnica para que o processo obsessivo comece. Eles dizem, todos possuímos um desejo central, ou tema básico. O que é esse desejo central? É aquilo que nós queremos ardentemente. Por exemplo, quando nós temos um vício, quando nós temos inveja de alguém, né? E queremos ardentemente aquilo que o outro não tem, aquilo que o outro tem, perdão, e que nós não temos. E aí também é um gatilho. A pessoa que é muito ambiciosa, gananciosa,
é um desejo central, ou seja, aquilo que nós vamos repetindo o nosso pensamento de forma muito ardente, como um desejo central, e vira um tema básico na nossa vida, que faz parte de um interesse puramente material nosso. Então, é aí onde eles pegam a gente. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central. Ou seja, mesmo que a gente vá fazer outras coisas, se distrai tudo, esse desejo central em algum momento ele volta. E é nisso que eles fazem com que ele se torne cada vez mais repetitivo, que nos caracteriza. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha aí, eles vêm dizer, então, que esse desejo central se torna tão repetitivo que ele começa a fazer parte da nossa personalidade, ou seja, vira algo rotineiro, algo cotidiano. E aí, muitos caem num processo obsessivo que muitas vezes não percebem que estão nele. E é por isso que não aceitam ajuda, tá certo? Desse modo, é fácil reconhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Por quê? Porque a pessoa então começa a buscar aquilo ali ardentemente, até concretizar o seu desejo, né? Quando ela quer aquilo ardentemente, ela começa, né, a pensar naquilo e refletir como é que vai conseguir aquilo que ela quer. Olha só. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão. O que é essa obsessão? Não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, ou seja, começa a ocorrer a repetição, de forma tal que ela fica consolidada, incrustada no nosso ser, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Esse processo obsessivo quer dizer que ele não ocorre somente entre encarnado e desencarnado. Inclusive, pode acontecer entre dois encarnados, né? Entre um grupo de encarnados também, que são pessoas que se afinizam com a mesma ideia e começam a pô-la em prática, começam a criá-la de tal forma até que ela realmente se concretize. É o que acontece com os crimes, por exemplo, né? Então, a gente viu que essas criações fluídicas, elas são essa criação realizada a partir da mente, né? É uma propriedade também do nosso perispírito, uma das características que nos é permitida pelo nosso perispírito, e a partir disso tem as ideoplastias. O que é ideoplastia? Exatamente tornar plástica uma ideia, tomar forma uma ideia, né? Então, tanto ocorre no nosso mundo corporal, como pode ocorrer no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Eu vou trazer alguns trechos, né, do livro da Teoria da Mediunidade, de Zalmínio Zimmermann, né? É do mesmo autor daquele livro Perispírito, tá? Também existe ele na versão digital, né? Para quem quiser ler, ele é um livro fantástico, bem denso, né? Bem completo. E eu sugiro, gente, que vocês leiam o capítulo 14, tá certo? Que fala sobre ectoplasmia. É muito importante conhecer o que é o ectoplasma, que é esse fluido, essa emanação que nós temos, natural de todos nós, seres vivos, né? Tanto dos humanos, as plantas, os animais, todos têm ectoplasma. Só trazer alguns conceitos, tá, gente? Para que fique esclarecido entre nós. Com relação ao ectoplasma, tá certo? O ectoplasma, ele é emanado pelos poros de todos
do médium, né? Especialmente através da boca, das narinas, dos ouvidos, do tórax e das extremidades, inclusive do alto da cabeça, dos seios e ponta dos dedos. Então, o médium passista, né, ele sente que quando está impondo as mãos, né, está realizando o passe, ocorre como que um fervilhar, né, que vem por toda a palma da nossa mão, chegando até a ponta dos dedos. Há alguns que sentem só na palma e outros que sentem na ponta dos dedos. Isso nada mais é do que emanação fluídica do ectoplasma, que está na nossa própria constituição física e também no nosso perispírito, faz parte desse fluido. Na página 340 do mesmo capítulo da ectoplasmia, é trazido sobre a constituição do ectoplasma, né? Alguns investigadores trouxeram que ela teria sido detectada com seus elementos constituintes, teriam presença de cloreto de sódio e fosfato de cálcio. Isso falando, gente, dos elementos que nos é conhecido aqui na Terra, né? Lembrando que também podem ter na sua constituição elementos da natureza e elementos que nós não conhecemos, né? Resultados outros revelaram a presença de células epiteliais e leucócitos, além de matéria gordurosa. Isso falando, gente, do ectoplasma nosso, né, dos encarnados, aquilo que está ainda na nossa constituição celular. E que ele seria uma substância de natureza proteica e com a fórmula, né, C120, carbono 120, H, hidrogênio 1184, AZ 218, S5, O 249, seria uma constituição, né? Lembrando, gente, que pode ter muitos mais constituintes. Também descobrir, na época, né, que foi descoberta a célula viva, esse ectoplasma haveria uma formação, né, em torno do protoplasma, e esse protoplasma é que seria o ectoplasma. Ou seja, dentro da biologia também encontraríamos o ectoplasma, dentro do conceito da biologia. Na página 343, é trazido, né, um conceito de André Luiz, em que ele fala que o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, ou seja, como eu falei, aquela constituição que nós falamos, ela seria de ordem física, que nós conseguimos detectar dentro da tabela periódica, né, na matéria que nós conhecemos. Agora, André Luiz, ele vem nos falar, né, que ele está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Então, nós nos lembramos que a matéria perispirítica, nós não sabemos identificar quais são realmente os seus elementos, né, os seus componentes, já que tem alguns que são vindos da natureza e outros emanados do próprio mundo espiritual. Assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. Então, está mais do que explicado, né? Mais à frente ele fala assim, pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, ou seja, o protoplasma que é trazido pelos biólogos, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos, olha aí as criações fluídicas, que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. Eu falei aí do passe, né? Mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Então, como esse ectoplasma também está no nosso perispírito, é a partir desse contato entre perispírito a perispírito que ocorre o senhoreamento, como ele diz aqui, né? Do modo de ser
do médium, e aí é onde ocorre a manifestação mediúnica. Mais à frente, nós podemos ver, gente, já no capítulo, porque dentro dessa emanação, né, ectoplásmica, e dentro dessa emanação fluídica, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, é possível trazer a fotografia transcendente, né? Que nada mais é do que a fotografia espírita, a fotografia dos espíritos. Então, tanto há um capítulo, né, falando sobre o que é, né, essa fotografia transcendente, é o capítulo 23 do livro Teoria da Mediunidade, em que vai trazer, né, os tipos de fotografia transcendente. É um capítulo longo, mas muito interessante de ser lido. Traz, inclusive, algumas fotos, né? E ele fala que a fotografia transcendente não se confunde com a fotografia das materializações. Por quê? A fotografia da materialização é uma foto como se fosse de um encarnado, né? Ele se torna tão materializado que é visível a olho nu. Na fotografia transcendente, nós não vemos quem está sendo fotografado. Muitas das fotos, elas surgem quando a gente já vai revelar e ver que tenha um outro alguém ou algum objeto que não estava anteriormente na foto, não estava fazendo parte, né, do quadro da foto. Então, por isso que é falado fotografia transcendente. Sendo uma realidade, o espírito transcende as leis físicas da luz e age diretamente sobre o filme, sem passar pela câmera. Ou seja, ele se posta lá junto com a pessoa, né, junto com o encarnado, que só é possível porque alguém está emanando o ectoplasma, né, seja a pessoa que está sendo fotografada como o próprio fotógrafo, e fluidos do ambiente também, e esse espírito se permite, então, fotografar, tá certo? Da mesma forma para criações fluídicas, como flores, objetos, né? Eles, às vezes, aparecem com um cachimbo, com uma bengala, que são criações fluídicas para se fazerem identificar mais facilmente pelos parentes, né? Digamos assim, porque muitas vezes são pessoas conhecidas que estão aparecendo ali na foto. Outra passagem interessante, essa que eu li foi da página 434, né? Outra passagem interessante está na página 443, também da fotografia transcendente, que diz assim: esse e vários outros fatos devidamente documentados comprovam a possibilidade de que um espírito encarnado em desdobramento não só pode materializar-se, como também ser fotografado. Porque não é somente espíritos desencarnados que se permitem fotografar. Também ele conta aqui o caso de uma pessoa que o amigo estava viajando na Suíça e ele permanecia no seu país de origem, não lembro qual, eu acho que era no Brasil. E ele tirou um cochilo na varanda da sua casa e se desdobrou até onde estava o seu amigo na Suíça. Ele estava tirando umas fotos lá num monumento, e quando foram ver a foto, esse amigo que estava no Brasil saiu na foto. Só viram na hora da revelação. Por quê? Porque o seu perispírito se deslocou até lá e se permitiu fotografar, de forma que também uma pessoa encarnada é possível ter o seu perispírito fotografado através da fotografia transcendente. Outra parte interessante, gente, sim, que ele diz a mais à frente, na mesma página. Com efeito, o retrato de um espírito, mostrando-o de corpo inteiro ou não, só é possível porque o ectoplasma, capaz de impressionar a chapa ou o filme, ainda que tão tênue, ou seja, ele é transparente, né? Apesar de ser viscoso e tudo, ele é transparente ou esbranquiçado, mas não é visível a olho nu, né?
tanto que não chega a ser percebido pelos olhos comuns. Ele aglutina-se sob a ação mental em seu perispírito, tomando a forma do corpo com detalhes tão nítidos que o tornam imediatamente identificável. Então, é dessa forma que os espíritos se utilizam do ectoplasma do médium e do ambiente, né, já que a natureza emite também, né, os animais, as plantas, para ele adensar o seu perispírito de tal forma com que se faça impresso, né, pela chapa da fotografia. Na página 455, ele fala: as impressões fotográficas das criações ideoplásticas, ou seja, daquilo que é mentalmente, né, trazido, aparecem também em grande número. Orientadores espirituais experientes compõem, com o apoio nos recursos ectoplásmicos disponíveis, fotografias das mais variadas figuras e objetos, ainda que não visíveis. Podem ter suas imagens captadas também pelos equipamentos comuns. Na maioria das vezes, é o próprio fotógrafo quem libera o ectoplasma, acompanhado ou não por outros médiuns. Então, é aí que surgem vasos, flores, um cachimbo, um livro, as criações, né, ideoplásticas. Gente, nós falamos até então daquilo que é fotografia de ordem espiritual, né, que são criadas pelos espíritos desencarnados ou até mesmo a fotografia de um espírito encarnado. Também existe como fotografia transcendente a fotografia do pensamento, que é a emanação do pensamento do encarnado. Existe também esse tipo de fotografia, que é quando nós emitimos um pensamento de forma espontânea, pela própria vontade, às vezes nem tanto, nem é tão consciente assim, mas nós pensamos rapidamente em algo e aquele retrato do nosso pensamento surge, né, na chapa. Cabe a menção, na página 456, cabe a menção a um tipo de fenômeno designado por alguns autores como fotografia do pensamento, mas que na verdade qualifica-se também como fotografia transcendente. E aí relata aqui o caso de umas pessoas que foram fazer uma foto e que um dos rapazes se postou, né, com a mão colocada dentro do bolso numa pose muito parecida com a de Napoleão. E a senhora que estava tirando a foto juntamente com ele disse: você está mais parecendo com o Napoleão. E ficou rindo dele. E aí, depois, quando foram imprimir a foto, foi revelar a foto, né? Imprimir dos tempos de hoje. Mas quando foram revelar a foto, viram que estava um busto de Napoleão exatamente por trás deles. Como se fosse um boneco, um monumento. E aí, seria o espírito de Napoleão? Não, não era. Era uma forma, pensamento com que aquela senhora havia pensado e dito a ele de que se parecia com Napoleão. Então, esse pensamento ele também pode ser fotografado. Por quê? Né? Emissão ectoplásmica. Como nós falamos, as ideias, elas são matéria. A força mental cria matéria. Então, como ele também, esse ectoplasma, ele tem as leis, passa pelas leis da física também, houve um adensamento, uma aglutinação desse fluido que fez com que se formasse a figura de Napoleão e ali surgiu na fotografia. Bom, meus irmãos, era isto que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu também sugiro, além dos 2 capítulos que eu falei, né, do livro Teoria da Mediunidade, também tem 2 capítulos a serem lidos, que são bem curtinhos, rápidos de serem lidos, do livro Perispírito e Suas Modelações, né, de Luiz Gonzaga Pinheiro, também tem na forma digital, que são os capítulos 27 e 28, tá certo? Um trata sobre pensamento como agente modelador. É muito interessante ser lido realmente, porque fala sobre a importância dos nossos pensamentos elevados.
tem só 3 páginas o capítulo, então dá para ler. E o de ideoplastia também tem 4 páginas, que é o capítulo 28, tá certo? Então, que possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus e vamos estudar, tá, gente? Muita paz a todos e que possamos levar adiante os nossos estudos e os nossos debates. Tchau, tchau.